Olá, boa noite. E o tema de hoje é fascismo. E os assuntos dessa aula serão antecedentes, situação da Itália após a Guerra Mundial de 1914, Benito Mussolini e o Partido Nacional Fascista, origens intelectuais e as características do fascismo, os anos 1920 e a ascensão do fascismo, educação e trabalho e os anos 1930. E a nossa aula está começando. Então a gente começa a nossa aula de hoje falando dos antecedentes, né? Quando a Itália completou sua unificação, no século XIX, não conseguiu superar os graves problemas econômicos e sociais. Então, quando a Itália completou sua unificação, no século XIX, ela não conseguiu superar os graves problemas econômicos e sociais. A miséria se ampliou nas regiões mais pobres da Itália e o governo optou por incentivar a emigração para as Américas. Assim, Estados Unidos, Brasil e Argentina receberam um grande contingente de imigrantes italianos que procuravam uma nova oportunidade de vida. Então, pessoal, como a Itália ela estava no século XIX, as regiões mais pobres da Itália estavam passando por problemas graves, tanto na economia quanto problema social. O que aconteceu? O governo da Itália optou, para que essas pessoas da Itália, saíssem dessa situação, já que não estão conseguindo superar, os problemas econômicos e sociais. O governo optou para que essas pessoas mais pobres da Itália fossem, ou seja, o governo incentivou a população mais pobre da Itália para emigrar para as Américas. Então, foi Estados Unidos, Brasil e Argentina. Foram esses três países, Estados Unidos, Brasil e Argentina receberam um grande contingente de imigrantes italianos que procuravam em outro país. Os italianos das regiões mais pobres saíram da Itália para ir para outro país, para nesse outro, o pessoal da Itália, das regiões mais pobres, saíram do seu país para ir para outro país, para lá procurar uma nova oportunidade de vida. Então, os italianos saíram do seu país de origem para ir para outro país para poder melhorar de vida. Esse foi um período de grandes transformações mundiais, com o desenvolvimento do capitalismo, com o aumento da produção e riqueza, mas ao mesmo tempo aprofundou a miséria de milhares de pessoas. A Itália conseguiu alguns avanços econômicos e, apesar de ser considerada uma potência, na realidade ocupava um papel marginal. Seu parque industrial e suas forças armadas eram muito inferior ao da Alemanha, Grã-Bretanha e França, por exemplo. Para abastecer suas indústrias de matérias-primas, os setores nacionalistas advogavam a expansão colonial, principalmente em direção à África. Entretanto, o continente já estava praticamente dividido entre outras nações, por isso buscou apoio na Alemanha, que tinha interesses semelhantes. Então a Itália foi buscar apoio na África, só que a África já estava dividida. Entre outras nações, e aí a Itália viu que não ia conseguir nada na África, a Itália foi buscar apoio na Alemanha, só que a Alemanha também tinha o mesmo interesse que a Itália, ou seja, tanto a Itália quanto a Alemanha, as duas tinham interesse, a Itália e a Alemanha, as duas tinham interesse na África, porque a África ela tinha a África,
o continente africano, ele tinha matéria-prima, né? A África tinha matéria-prima. E foi a matéria-prima da África que chamou a atenção da Itália e da Alemanha. Então você viu aí, né, que a Itália não conseguiu nada com a África. Aí foi buscar apoio na Alemanha, a Alemanha também não tinha, né? Ambos se unificaram tardiamente, por isso chegaram atrasados na corrida colonial. Assim, efetivaram a transição do capitalismo liberal para o monopolista tardiamente, mediante a instauração de regimes autoritários ou fascistas, pois não tinham uma tradição democrática fortemente estabelecida. Sobre esse período, podemos resumir alguns pontos. A Itália completou sua unificação em 1871 e 1872, quando estabeleceu a cidade de Roma como capital. A situação econômica era bastante precária, que provocou a imigração de milhares de pessoas para as Américas. Com a unificação, houve o aprofundamento das diferenças sociais e econômicas entre a região norte industrializada e a região sul agrária. Vamos falar um pouco da situação da Itália após a Guerra Mundial de 1914. Como que ficou a Itália, né? No início do século XX, os italianos procuraram ampliar sua área de influência e haviam constituído uma aliança estratégica com os alemães e austríacos. Entretanto, eles não entraram imediatamente no conflito mundial de 1914 e quando decidiram enviar suas tropas ao fronte no ano seguinte, rompeu o acordo com os alemães e optou por se aliar à França e Grã-Bretanha, que prometeram muitas compensações territoriais e políticas. A participação italiana desgastou drasticamente os recursos econômicos e ampliou sua dívida externa, principalmente em relação à Grã-Bretanha e Estados Unidos. Ao término do conflito, encontrou-se com um saldo de 500 mil de mortos, milhares de feridos e com uma economia arrasada. Também não conseguiu obter as vantagens sonhadas e se tornaria uma derrotada, entre aspas, no grupo dos vencedores. A Itália só se saiu no prejuízo. Para vocês bem entenderem. Dentre os resultados dessa guerra, participou do lado vencedor, a Itália, né? Mas ficou com graves problemas econômicos e sociais, inflação, dívida externa, desemprego, necessidade de reformulação da indústria, queda da produção agrícola. Cerca de 650 mil mortos e outros milhares de mutilados, que aumentou os gastos públicos. Não obteve territórios e colônias pretendidas, ao mesmo tempo em que se ampliou ainda mais o contraste entre a região norte e sul. A mobilização militar e depois a desmobilização dos soldados contribuiu para o fortalecimento de identidade italiana nacional, já que durante a guerra os homens trocavam suas experiências regionais e tomavam consciência de problemas nacionais. Benito Mussolini e o Partido Nacional Fascista. O país enfrentou uma crise enorme, com inflação, desemprego, alto custo de vida, queda da produção industrial e agrícola, além de encontrar meios para assimilar os soldados que voltavam da guerra. Portanto, era urgente um equilíbrio para essa situação caótica. O governo não conseguia sucesso para contornar os diversos problemas. Nesse contexto, socialistas, comunistas e anarquistas aproveitavam para estimular as massas em nome de uma revolução que havia sido vitoriosa na Rússia em 1917. As classes dominantes ficaram amedrontadas com as greves e manifestações que se proliferaram, além da perspectiva revolucionária.
Em tal cenário de crise foi que surgiu e fortaleceu o fascismo. Então o fascismo ele vai surgir e se fortalecer nesse cenário de crise. Na realidade, Benito Mussolini, após o término do conflito mundial, promoveu uma reunião em março de 1919, no qual fundou um movimento denominado Face de Combatimento. Participaram desse grupo uma série de indivíduos das mais variadas tendências, como veteranos de guerra, futuristas, sindicalistas, revolucionários, agitadores políticos, desempregados e pequenos agricultores. Mas quem era Mussolini? Vamos conhecer um pouco da sua vida? Benito Mussolini. O ditador italiano Benito Mussolini, 1883 a 1945, nasceu em Romagna. Seu pai era um ferreiro socialista e ele cresceu em um ambiente politizado, marcado principalmente pelos anarquistas e socialistas. Foi professor, jornalista e militante socialista. Trabalhou como redator do jornal socialista Avante e teve uma atuação marcante como agitador político. Acabou expulso do partido devido ao seu apoio à participação da Itália na Guerra Mundial em 1914, porque Benito Mussolini ele apoiou a Itália, ou seja, Benito Mussolini foi ele que apoiou a Itália na Primeira Guerra Mundial, por isso que ele foi expulso do seu partido. Alistou-se no exército, lutou no conflito e acabou ferido. Em 1919, voltou a editar um jornal chamado Popolo de Itália. E fundou um movimento nacionalista denominado Face de Combatimento, que foi o embrião do Partido Fascista Italiano. Com um discurso nacionalista, ao mesmo tempo, criticava o comunismo e o liberalismo. Atraiu um número considerável de simpatizantes oriundos de diferentes agrupamentos sociais. Em 1922, alcançou o cargo de primeiro-ministro e possibilitou a implantação da primeira ditadura fascista no mundo. Origens intelectuais e as características do fascismo. Dentre as influências intelectuais e que serviram de inspiração a Benito Mussolini na criação do Partido Fascista estiveram diferentes pensadores que apontam uma contradição intelectual e um oportunismo ideológico, fato que não procurava qualquer tipo de constrangimento. Segundo Alexander Guenge, 2005, de um modo geral, os fascistas criticavam o conformismo da burguesia, a partir de uma visão romântica do passado glorioso romano. Defendiam uma concepção filosófica baseada em um espírito aventureiro e voluntarioso. Exaltavam um ideal de juventude como artifício da história e a militarização da política e sociedade como modelo ideal. Para o mesmo historiador, o que unia os primeiros militantes fascistas eram os valores. Eram os valores mais com perfil social. Eram homens com forte ardor nacionalista, que tinham predisposição ao uso da violência e sonhavam com uma mudança social individual associada à grandeza nacional da Itália. Mussolini
se baseou em diversas teorias para constituir o seu movimento político. Dentre os principais pensadores que serviram de base para a formação da ideologia fascista, podemos citar o nacionalismo exacerbado do ativista de origem francesa Charles Maurras e do poeta italiano Gabriele de Annunzio. A crítica ao conformismo burguês e a evocação de heróis voluntariosos, que foi adaptado de Friedrich Nietzsche e Max Stirner. Outros importantes pensadores foram Giovanni Gentili, um filósofo italiano que defendia a primazia do Estado sobre o indivíduo, e Georges Sorel, intelectual francês que apregoava o uso da violência como arma política. Era antidemocrata e sua defesa do uso da força para se chegar ao poder vinha de encontro com os ideais fascistas de militarização política. O mais importante foi, sem dúvida, Filippo Marinetti, criador do movimento futurista. Acreditava que a guerra era uma necessidade da civilização moderna e, por isso, a educação física era essencial para o desenvolvimento viril dos jovens. A partir dessa conjunção de ideias, é possível identificar as principais características do fascismo. Nacionalismo: a nação deve estar acima do indivíduo e representa a forma suprema de organização. Militarismo: a guerra é um instrumento de fortalecimento social e eugenia, pois com o sacrifício dos fracos e a sobrevivência dos mais fortes, a nação será regenerada. Totalitarismo: os interesses do indivíduo devem ser subordinados aos do Estado e o poder deve ser exercido de forma autoritária, com um partido de massa fortemente organizado e centralizado. Corporativismo: os trabalhadores deveriam ser organizados em corporações que englobariam os patrões. Nesse modelo sindical, o Estado seria responsável pela mediação entre o capital e o trabalho. E o anticomunismo e antiliberalismo: o fascismo criticava tanto o comunismo quanto o liberalismo, o primeiro considerado corruptor da sociedade e o segundo visualizado como representante dos interesses individuais dos grandes capitalistas. Expansionismo: os fascistas defendiam a conquista de territórios e colônias como forma de defender os interesses da nação e restaurar as glórias do Império Romano. Nos anos 1920 e a ascensão do fascismo, para o historiador Alexander Guendi, 2005, o que unia os primeiros militantes fascistas eram os valores, mais que um perfil social. Eram homens com forte ardor nacionalista, que tinham predisposição ao uso da violência e sonhavam com uma mudança social associada à grandeza nacional da Itália. Por isso, o movimento futurista influenciou fortemente o fascismo, e seus líderes chegaram a participar de algumas atividades políticas em conjunto. Os fascistas participaram do processo eleitoral e tiveram uma votação muito pequena, por isso Mussolini resolveu reorganizar o movimento em moldes militares, sendo rebatizado como Partido Nacional Fascista em 1921. Criou uma milícia armada chamada de esquadristas. Ou camisas negras, que apregoavam usar essa cor por estarem de luto pela Itália. Esses elementos eram responsáveis por agressões e assassinatos dos diversos dos adversários políticos.
Nessa época, ocorreu uma série de greves operárias e manifestações de camponeses pela reforma agrária, que amedrontou a classe dirigente italiana, que temia ocorrer no país uma revolução de caráter socialista. Por isso, o rei Vítor Emanuel III e as camadas dirigentes optaram por se manterem neutros durante a onda de violência perpetrada pelas milícias fascistas contra os adversários. Na realidade, essa atitude era uma maneira das autoridades usarem indiretamente os milicianos fascistas para reprimir e assassinar militantes socialistas, comunistas e anarquistas. Os chefes policiais apoiavam silenciosamente as incursões fascistas e fingiam não enxergar a quebra da legalidade. Assim, eram complacentes com os crimes cometidos. Aos poucos, Benito Mussolini foi angariando prestígio político e o movimento tendia a crescer com o ingresso de novos elementos, dentre os quais diversos policiais e militares. Apesar de não conseguir uma votação expressiva nas eleições nacionais, o líder fascista idealizou uma manifestação dos milicianos, que deveria servir como demonstração de poder e pressionar o rei a escolher Mussolini como ministro-chefe. Em agosto de 1922, os socialistas e comunistas não obtiveram êxito na realização de uma greve geral, inclusive contra a violência praticada pelos fascistas. Estes, aproveitando a situação peculiar, denunciavam a agitação política como prenúncio de uma revolta maior. Contando com a omissão das autoridades, Benito Mussolini acreditou que havia chegado a hora de tomar o poder. Sabendo que ainda não contava com recursos para um enfrentamento aberto, optou por promover uma manifestação chamada de Marcha sobre Roma em outubro. Militantes fascistas de várias regiões se dirigiam à capital e Mussolini silenciosamente seguiu de trem no intuito de buscar um entendimento com as elites tradicionais. O rei Vítor Emanuel, encorajado pelos seus comandantes militares, políticos, conservadores e as elites econômicas, convidou Mussolini para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele finalmente chegou ao poder e constituiu um ministério, onde a maior parte dos cargos administrativos era ocupada por elementos oriundos dos grupos conservadores. A partir dessa data, ficava selado um acordo de Mussolini com as classes dirigentes. E apesar dos poderes do cargo, a Itália ainda era uma democracia. Mesmo que agonizante, pois a ditadura seria instaurada somente anos depois. O número de simpatizantes afiliados ao partido fascista cresceu vertiginosamente. E também ocorreram os primeiros sucessos eleitorais expressivos em 1924, mesmo ano em que foi assassinado o líder socialista Giacomo Matteotti, por denunciar que as eleições estavam sendo fraudadas. Houve uma comoção pelo crime e a Câmara dos Deputados chegou a questionar Mussolini sobre seus atos e a ação dos milicianos fascistas. A situação econômica continuava precária e havia exigência popular por melhores condições de vida, salários e direitos trabalhistas, reforma agrária e outros assuntos pertinentes. Obviamente, esses protestos eram acompanhados por uma onda de violência por parte dos milicianos fascistas. Ao mesmo tempo, Mussolini ia aprofundando os laços políticos com os conservadores e as elites econômicas, que possibilitou uma subvenção de verbas para o partido aprimorar suas milícias no combate à oposição. Nesse contexto, onde a democracia parlamentar parecia não responder às necessidades sociais e responder aos interesses dos grupos dirigentes, Benito Mussolini conseguiu o apoio do rei e dos militares para implantar um regime ditatorial, centralizando o poder em suas mãos.
O líder fascista passou a ser chamado de Duce, originado pelo termo latim du, que significa guia, do povo italiano. Então, Benito Mussolini, ele foi o líder, Benito Mussolini foi o líder, foi o guia do povo italiano. Todos os partidos foram revogados, excetuando o Partido Fascista, que transformou o país em um regime de partido único. Ao invés do parlamento, passou a vigorar um conselho fascista. Mas as decisões mais importantes cabiam a Mussolini. Foi criada uma polícia política para reprimir as esquerdas e vigiar a população, além de um tribunal especial para julgar os opositores. Também foi criado um órgão de propaganda para divulgar os feitos do regime da genialidade de Mussolini, reforçando as teses de que ele tem sempre razão. O rádio e o cinema foram instrumentos importantes para a propagação da ditadura e aproveitavam imagens do Duce cavalgando, fazendo exercícios, ajudando nas colheitas, auxiliando nas construções de obras públicas ou passando as tropas em guarda. Entretanto, eram os comícios e festas cívicas que recebiam uma atenção muito especial, onde Mussolini podia dar vazão à sua oratória. Mediante discursos dirigidos à população, em que seus gestos teatrais e sua fanfarronice característica eram aclamados pelo público. Devemos compreender que essas atividades eram uma forma ideológica para desenvolver um sentimento de participação dos indivíduos, população, visto que, como a democracia, a eleição estava suspensa, os líderes fascistas utilizavam esse instrumento como forma de legitimação do seu poder. Em 1929, mediante o Tratado de Latrão, foi resolvida uma pendência histórica entre a Igreja Católica e o governo italiano, que remontava ao processo de unificação, quando Roma, onde está localizado o Vaticano, foi transformada em capital da Itália. Ao mesmo tempo, propriedades fundiárias foram apropriadas pelo novo regime que levou ao rompimento pelo Papa com a monarquia. Pelo acordo celebrado entre Mussolini e os representantes da Igreja Católica pelo Papa Pio, século XI, o Vaticano passou a ser considerado um Estado independente, tendo o Papa como chefe de governo. Vamos agora, meu povo, para a educação e trabalho. O lema fascista entre aspas, crer, obedecer, combater, foi amplamente disseminado na sociedade. Por isso a educação recebeu uma atenção especial dos fascistas, pois eram jovens que deveriam ser educados em uma nova moral. Nas escolas, as crianças e jovens deveriam aprender que era melhor viver um dia como leão do que 100 anos como carneiro, ou conhecer as benfeitorias do regime do glorioso passado romano que estava sendo resgatado por Mussolini, que gostava de ser comparado a Júlio César. Para João Fábio Bertonha, 2000, a educação fascista tinha por ideal submeter o indivíduo à total obediência do Estado. A total obediência ao Estado. Assim seria uma forma de preparar adequadamente aos interesses do Duce e os futuros cidadãos. Aos professores que não simpatizavam com o novo regime, sobrava o desemprego, silêncio ou prisão. Eles deveriam seguir à risca as novas didáticas impostas pelos conselheiros educacionais, que inclusive criaram uma série de cartilhas e materiais didáticos para as escolas elementares. Havia aulas de história sobre o antigo Império Romano, Itália e a biografia de Mussolini para servir de exemplo aos jovens. Os fascistas criaram diversas associações para os jovens, organizadas pela Opera Nazionale Balilla, que tem como sigla ONB, que foi responsável também pelo sistema educacional. Em relação à classe trabalhadora, foi criada uma legislação em 1927, chamada Carta de Lavora,
onde o Estado deveria propiciar lazer e atividades culturais, ao mesmo tempo em que garantia os direitos de férias no sistema previdenciário. Mas ficava proibido os direitos de livre associação e as greves, já que os sindicatos seguiram um modelo corporativista, isto é, os trabalhadores e os patrões estariam vinculados a um determinado ramo de atividades, corporações, e todos os conflitos seriam mediados por um representante do Estado. O governo iniciou um projeto de construção de obras públicas para combater o desemprego, estabilizou a moeda e controlou a inflação, estimulando um crescimento econômico e financiando as grandes indústrias. O programa de modernização das Forças Armadas também ajudou a estimular o crescimento, já que houve o aumento da produção de aviões, tanques e navios, sugeriram uma necessidade de empregabilidade de operários e rentabilidade aos empresários. No campo, também houve significativo avanço, mas a situação das classes menos favorecidas pouco se alterou. E para encerrar nossa aula de hoje, vamos para os anos 1930. Vamos lá. Em função da necessidade de matéria-prima, o fascismo na década de 1930 adotou uma atitude expansionista que levaria às primeiras aventuras militares. Michael Oman, 2008, aponta aspectos do cotidiano que refletiram a radicalização do regime no início dos anos 1930. Foi adotada a saudação fascista no lugar do aperto de mão. Os funcionários públicos começaram a usar uniformes e o passo romano foi incorporado no exército. O fascismo assumiu uma política expansionista e ocorreu uma concentração de poder nas mãos de Mussolini, que assumiu o comando das Forças Armadas no ano de 1932. A ideologia fascista, segundo Donald Sassu, 2009, estava baseada no culto à virilidade e à guerra como sendo um processo de higienização dos povos, ou como única fonte de progresso humano, onde os fracos morriam e sobreviviam os mais fortes. O primeiro ato da expansão imperialista fascista ocorreu em 1935, quando tropas italianas invadiram a Etiópia. Após uma luta muito mais árdua do que o esperado, Benito Mussolini, no ano seguinte, declarou o rei Vítor Emanuel III, imperador da Etiópia. Esta invasão foi seguida por uma condenação da Liga das Nações e pela ameaça de um boicote econômico. E foi exatamente nesse cenário de isolamento internacional que Benito Mussolini recebeu o apoio de Hitler, dissipando as reservas que o líder italiano tinha em relação ao nazismo e criando um ambiente positivo para se forjar uma aliança entre os dois ditadores, assinada em outubro de 1936, denominada de Eixo Roma-Berlim. Outra aventura militar foi a Guerra Civil na Espanha, quando Mussolini enviou armas, equipamentos, munições e soldados em apoio aos nacionalistas de Franco. A crise e a queda do regime ocorrem com a Segunda Guerra Mundial, quando apoiaram os alemães. Dessa forma, quando em 10 de junho de 1940 anunciou que havia enviado um comunicado de guerra aos governos da França e da Inglaterra, Benito Mussolini deu continuidade a uma política já conhecida na história da nação desde o processo de unificação. A participação dos italianos na Segunda Guerra foi um fiasco. Em pouco tempo, a vitória que parecia segura se transformou em um drama. O país foi bombardeado pelos britânicos e americanos que comandaram uma invasão terrestre, sem conseguir opor uma resistência eficaz. O governo desmoronou.
Com prestígio abalado e criticado até mesmo pelo Conselho Fascista, Mussolini, em 1943, foi demitido pelo rei Vítor Emanuel de suas funções ministeriais e colocado em custódia. Os alemães que auxiliavam a defesa da Itália receberam ordens de libertar Mussolini e conduzi-lo para uma região segura. Assim conseguiu escapar da prisão e assumiu o controle da região norte da Itália, onde rompeu com o rei Vítor Emanuel e constituiu um governo na região, que articulou as forças fascistas e resistiu até 1945, ao avanço das tropas aliadas. Ao final da guerra, foi preso e fuzilado pelos guerrilheiros italianos ao tentar fugir em direção à Suíça. Você vê, né? O Benito Mussolini, ele era o guia do povo italiano, mas no final da vida dele, os próprios guerrilheiros italianos que fuzilaram ele na prisão e ele morreu, né? Por que ele morreu, gente, dessa pior forma? Porque ele tentou fugir, né, em direção à Suíça. Ele não deveria ter feito isso. Acabou a nossa... antes de terminar a nossa aula, quero dar um resumo aqui. Eu vou dar um resumo, tá? Resumo do fascismo, para você entender bem. O Estado controlava todas as manifestações da vida individual e nacional. As principais ideias fascistas estariam pautadas no totalitarismo, culto à violência, censura total, fomento às práticas de perseguição àqueles que discordavam do sistema. O fascismo surgiu num contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, quando vários problemas, principalmente de ordem econômica, avolumaram-se no governo do rei Vítor Emanuel III. Países que adotaram o fascismo, além da Itália e Alemanha, registraram-se movimentos fascistas de destaque na Áustria, Bélgica, Grã-Bretanha, Finlândia, Hungria, Romênia, Espanha, bem como na África do Sul e aqui no Brasil. O fascismo ele foi um movimento político que surgiu na Itália e assumiu o poder desse país em 1922. O fascismo na Itália tornou-se um regime totalitário que possuía uma política autoritária, nacionalista e antiliberal, e foi liderado por Benito Mussolini, chamado pelos seguidores do fascismo de Duce, líder ou guia. Tá, pessoal? Então é isso, né? Esse foi o fascismo, né? Que aconteceu na nossa história. Tudo isso que eu acabei de falar está relacionado ao fascismo. Antiliberal é quando se rebela, se confronta as ideias liberais. Certo? Então, por hoje é só. Acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo, você será notificado. E se você gostou, já deixa o seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Eu fico por aqui e até amanhã.